Muito bem, agora sim, boa noite a todos. Hoje nós vamos ver a aula da Sheila e que vai. Já coloquei você como co-host, para você poder colocar o material que você quiser, que hoje nós vamos ver os tipos de meditação. Por favor, Sheila. Ótimo. Muito boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E olha, professora, eu quero começar essa aula hoje trazendo uma coisa muito legal. Ontem eu participei de um lançamento de um livro sobre tricologia. Tricologia é o estudo das doenças do cabelo, né? E o que eu achei maravilhoso é que esse livro, depois eu posso compartilhar com vocês, tem uma parte que fala só sobre a meditação e a tricologia, professora. Estudos comprovando a ação da meditação sobre todo o processo, olha, mindfulness e alopecia areata, para queda de cabelo, para problemas tricológicos. Olha, incrível. E o doutor Ademir Júnior, né, que é o autor desse livro, eu parabenizei ele por ter esse tema no livro, e ele falou que ele tem um estudo que está nesse livro que comprova, ele fez um teste, né, e comprovou que as pessoas que fizeram meditação tiveram menos queda de cabelo e mais crescimento do cabelo. Então, uma dica aí legal para a gente começar a nossa aula, e mais um benefício agora da meditação. Então, vocês imaginam isso daqui para as pessoas que estão sofrendo, inclusive, dentro da dermatologia, hoje o maior problema que a gente tem é a queda de cabelo pós-Covid, não só pela própria a doença, como também o estresse passado durante esse processo da pandemia, tá? Então, eu vou deixar aí, depois eu escrevo o nome dele, o autor, foi lançado ontem, é muito recente mesmo, tá bom? Então, vamos começar compartilhando aqui a nossa tela. Hoje a aula é uma aula menor, né? Então, ela não é uma aula tão comprida, porque a gente vai realmente sintetizar bastante. E eu gostaria muito de pedir, né? Nesse momento é importante a professora Sheila, porque ela me ajuda bastante. Se quiser, professora, falar qualquer coisa durante aí, trazer informações complementares, por favor, fique à vontade, tá bom? Então, hoje a nossa aula é para falar sobre os tipos de meditação. Então, o que nós temos de estereótipo, né, de pré-conceitos, no sentido, quando fala-se de meditação? A gente tem aquele estereótipo da pessoa sentada, com as pernas cruzadas, com os dedinhos assim, né? Esse é o grande estereótipo de quando a gente fala a palavra meditação. Mas a gente tem vários tipos de meditação. Então, o objetivo nosso hoje aqui é justamente falar sobre esses tipos de meditação. Então, a gente já começa falando que, de uma forma didática, nós temos a divisão entre meditação passiva e meditação ativa. E tudo isso, gente, é novamente da nossa bibliografia master. E só para vocês terem uma ideia, eu mexo tanto nesse livro que ele está desmontando aqui, de tanto que eu mexo nesse livro, que é o livro do Dr. Roberto Cardoso, Medicina e Meditação. Ele está na bibliografia, no finalzinho aí dos nossos slides. Terminando a aula, vou compartilhar com vocês esse material, então não precisa ficar, né, copiando, porque o material todo, a não ser quem aprende como eu, aprende escrevendo, né, é sempre bom fazer as anotações, mas é basicamente um resumo do que o doutor Roberto nos diz aí sobre os tipos. Então, didaticamente, nós temos dois tipos de meditação, a passiva
e ativa. E é isso que a gente vai conhecer hoje. O que é a meditação passiva? A meditação passiva, ela é... Opa! Minha Siri está falando comigo aqui. A meditação passiva, ela é a meditação clássica, né? É aquela onde nós adquirimos uma postura permanente e existem diversas modalidades. Então, é quando a gente vai ficar paradinho, né? Essa é a mais conhecida, né? A clássica. Então, a gente fica parado o tempo todo durante o processo meditativo, né? E ela tem um detalhe importantíssimo, né? Elas são divididas em passivas concentrativas e passivas perceptivas. E eu vou explicar um pouquinho a diferença de cada um. Então, as meditações passivas concentrativas, elas são meditações devocionais, que podem ser com cunho místico religioso. Elas são meditações onde a gente se concentra na emissão de um som como âncora, também encontradas numa meditação de fixação, que a âncora é um ponto físico. Temos também a visualização como uma âncora num foco imaginário, mas aqui eu queria fazer um parêntese. Quando a gente fala de meditação passiva concentrativa por visualização, é a pessoa visualizar uma imagem e ficar fixa naquela imagem, diferentemente da visualização, né, do processo de visualização, que é um processo ativo. Então, lembrando que temos uma âncora, tá? Então, o cérebro não fica viajando, ele fica ancorado, né, naquele processo de autofocalização. Lembrando do looping, né, operacional da meditação, onde você tem a âncora, aí vem o pensamento, você volta para a âncora, né? Então, a meditação passiva concentrativa, ela tem de visualização, você tem um foco imaginário, você visualiza, por exemplo, o mar, e fica concentrado nessa visualização do mar. E as naturais, que são as mais praticadas, que é com um foco pré-existente, por exemplo, a nossa respiração, tá? Qual é a grande diferença da meditação passiva concentrativa? É que ela tem uma âncora como artifício de autofocalização. Então, toda meditação passiva concentrativa tem uma âncora, que pode ser um som e um mantra, que pode ser uma imagem, pode ser um ponto na parede, que pode ser a respiração, mas ela sempre terá uma âncora. O segundo tipo são as meditações passivas perceptivas, né? Essas meditações, elas são normalmente muito utilizadas na pós-catarse, que eu vou explicar um pouquinho para frente o que significa isso, tá? Bom, ou pós-concentração. Então, você faz uma meditação concentrativa e depois faz uma perceptiva, onde você percebe, né, como o próprio nome diz, é a percepção do sentimento, a percepção do corpo, a percepção daquilo que aconteceu após aquele momento meditativo, por exemplo, após uma meditação ativa. Também podem ser devocionais, com cunho místico religioso, podem ser meditações de harmonização e testemunhal. Hoje, as meditações passivas perceptivas, elas são muito conhecidas. E elas têm uma característica, elas não têm uma âncora definida. E ela é muito conhecida, eu acho que tem alguém com o... Por favor, prestem atenção, quem é que está com o som ligado? Tem alguém que está toda hora, né? Obrigada, gente. Isso é muito importante, porque a gente está no raciocínio e acaba se perdendo, né? E a gente entende também que quando está com esses equipamentos, né? Vamos dizer, essas ferramentas digitais,
às vezes a gente encosta e abre sem querer, então é só perceber e desligar, porque o som atrapalha muito. Então, vamos lá, ela não tem uma âncora definida. Então, por exemplo, hoje é conhecido como mindfulness, né? Então, quando a gente fala, o exemplo maior das meditações passivas perceptivas é o mindfulness, que é aquela que você pode fazer comendo, por exemplo, quando a gente faz a meditação da alimentação, que você pode fazer percebendo o seu corpo, que acontece muito pós meditações ativas, né? Então, ela tem uma percepção, ela não tem uma âncora, eu não fico contando a respiração, eu não fico olhando um ponto de luz, eu não fico fixo numa vela, eu vou percebendo, né, as reações do corpo, né? Então, comendo, né? Hoje a gente tem um conceito até que está sendo criado dentro da estética, que é o mindfulness dentro da estética. Então, você tem várias formas de ter essa meditação passiva perceptiva. Tá? Então, lembrando que nós temos a passiva e ativa, e da passiva nós temos as concentrativas, importante guardar que tem âncora definida, e as perceptivas não têm âncora definida, e elas vêm a partir da percepção de algo que está acontecendo no nosso corpo. E o outro tipo são as meditações ativas, né? As meditações ativas, elas, como o próprio nome diz, elas têm movimento, né? E esses movimentos, eles são repetitivos, né? E é muito interessante porque existem muitas pessoas, né? Estou generalizando, que falam que não conseguem fazer as meditações passivas, não conseguem ficar parados, eu sou muito agitado. E aí não tem como não fazer também, porque você pode fazer uma meditação ativa. Então, ela é muito indicada para pessoas agitadas. E ela tem um artifício da distração da mente pelo movimento. Então, esse é o artifício utilizado na meditação ativa, a distração da mente pelo movimento. E em algumas, a gente tem até uma certa atividade catártica, né? Quer dizer, o corpo entra em exaustão. E eu vou falar um pouquinho já para vocês, porque a gente vai falar dos tipos, né, da meditação ativa. E um outro aspecto interessante da meditação ativa é que ela tem um objetivo também de jogar fora toda aquela energia acumulada. No nosso caso, né, do curso aqui online, eu não sei se a gente acaba fazendo alguma ativa, né? Mas quando é presencial, a gente faz a Kundalini, a gente faz várias meditações ativas, tá? Então, a gente acaba naquele movimento repetitivo jogando a energia toda acumulada. Bom, então nós temos basicamente dois tipos também, como a ativa, a passiva, nós temos dois tipos. As meditações ativas por movimento, né? Que podem ser as devacionais, né? E o movimento de cunho místico religioso. Uma dos exemplos de meditação ativa por movimento devacional é o giro sufi, aquele giro, né, que determinadas religiões fazem, onde eles, somente as religiões orientais, onde eles ficam girando no próprio centro, né? É uma meditação ativa, mas por devocional. A gente pode ter as programadas, né? Onde os movimentos são repetitivos e são sequenciais, né? Então, um exemplo dessa é a Heart Chakra, né? Que a gente tem os movimentos, né? Que são aqueles movimentos. Deixa eu me ver aqui para ver. Os movimentos que a gente faz, né? Vai para um lado, vai para o outro, mas eles são movimentos repetitivos e sequenciais. E as espontâneas, onde os movimentos não são programados, como, por exemplo, a Kundalini, né? A Kundalini é um exemplo de meditação ativa de movimento, né?
E também tem um pouquinho de catarse, porque tem em alguns pontos a gente acaba, né, principalmente a hora que faz a... Ai, professora Sheila, faz o... Como é que é o nome? Chacoalhar. O chacoalhar, né? Mas não, os movimentos não são programados, né? Então, a pessoa dança como ela quer, ela chacoalha como ela quer, então, ela tem uns movimentos não programados. E depois nós temos as meditações ativas deixa eu tirar o zoom, ele tem uma faixa que fica, e às vezes a gente está fazendo a palestra, ela fica no meio do escrito, né? A gente tem as meditações ativas catárticas. Então, as meditações ativas catárticas são aquelas onde a gente coloca para fora conteúdos reprimidos e você tem uma atividade corporal muito intensa, chegando a alguns momentos à exaustão, tá? Então, elas podem ser de base física, onde o foco eminentemente é físico, né? E aí você realmente faz movimentos, por exemplo, um exemplo é a meditação dinâmica, né? A professora Sheila depois até pode explicar um pouquinho delas, né? Porque realmente ela é uma expert nessas meditações, que é uma que você começa numa exaustão, né, bem grande. Nós temos, a meditação catártica de base emocional, onde o foco é eminentemente emocional e evoca emoções, por exemplo, choro, gritos, né? E nós temos a base mental, onde o foco eminentemente é mental, e a gente tem como objetivo acelerar o raciocínio, levando ao descontrole. E a gente tem como exemplo o Giberish, né? Que é uma meditação que você começa a falar línguas diferentes, né? E você, com esse movimento, você acelera o raciocínio e o seu cérebro entra numa atividade catártica. E nós temos também as meditações mistas, né? Na realidade, a grande maioria das meditações ativas, elas são mistas. Por quê? Porque elas começam com uma atividade e depois tem a meditação passiva perceptiva. Então, por exemplo, a Kundalini. Nós temos, primeiramente, o chacoalhar, depois nós temos a celebração, depois a gente tem o relaxamento e a percepção. Então, você tem movimentos de meditação ativa, e ao final nós deitamos, sentamos e temos a meditação passiva perceptiva. Então, isso é uma meditação mista. Você tem a meditação ativa e a passiva ao mesmo tempo, tá? Bom, a referência, como eu falei para vocês, é o livro do Dr. Roberto, Medicina e Meditação, o médico ensinando a meditar. E é isso, professora Sheila, aqui eu tenho os meus contatos, novamente, né? E eu queria que a professora complementasse o que precisasse. Eu vou interromper Você volta um pouquinho nas meditações passivas concentrativas? Volto, vamos lá. O que a professora pedir é só me pedir que a gente volta aqui. Tá. Nesse aqui? Isso, aqui? isso. Perfeito. Eu achei que faltou explicar um pouquinho mais sobre essas, né? As Pode complementar, professor. Pode complementar. Essas devocionais, né? Que pode ser, por exemplo, a concentração em Jesus, em Buda, né? Sobre aquela devoção que a pessoa tem, tá? Os sons foi o que nós já fizemos, aliás, nós não fizemos, só eu que fiz, né? Semana passada, que é aquela soltando os sons, que podem ser mantras, por exemplo. A fixação, que é uma âncora em ponto físico,
Então, é uma meditação feita de olhos abertos. Então, por exemplo, eu abro o olho e fixo um ponto na parede. Pode ser um prego, pode ser um círculo, pode ser um símbolo, mas eu estou... É âncora num ponto físico, né? Porque tem algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de meditar de olho fechado. Elas fecham os olhos e já dormem. Então, para essas pessoas, é muito boa essa meditação com âncora em ponto físico. Então, só que elas têm que estar num local onde não haja muito movimento. Então, por exemplo, você está num quarto fechado, ninguém mais está no quarto e você está fixando um determinado ponto. Pode ser um quadro, que nem eu falei, um prego na parede. Um ponto em que você vai se fixar, vai ser a sua âncora, tá? E eu acho que o restante já ficou bem claro. Alguém tem alguma dúvida? Bom, ninguém ligou o som, ou ninguém entendeu nada, ou ninguém tem dúvida. Não, eu tenho Eu queria fazer uma pergunta. pergunta. Pode fazer, depois eu faço. Primeiro a Cláudia, vai. Primeiro a Cláudia fala. Tá. Eu só queria saber o seguinte, são caminhos diferentes que se chega sempre ao mesmo ponto, digamos? Exatamente. Tá? E isso é mais uma opção pessoal do que a gente se identifica como caminho, como forma de meditar. Exatamente. Veja bem, a gente tem um processo interno. Então, num determinado momento, a meditação ideal para você é aquela 1, 2, 3, inspirando, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, expirando. Essa aí é perfeita, é ideal. Num outro momento, é outra meditação, tá? Até que vai havendo uma sutilização de âncora. É uma sutilização gradativa da âncora, né? Até o ponto em que a sua âncora é o vazio, é o nada, tá? Esse é um processo, né? Então, você é assim hoje, tá? Mas isso não é definitivo, tá? Então, é se aceitar, é ir, e a fase em que você está, fique muito nela. Por exemplo, a meditação Nada Brahma foi a minha meditação básica durante cerca de 5 anos, em que eu fazia ela todos os dias, a meditação de 1 hora, não a de meia que nós fizemos semana passada, tá? Então, por isso que eu falo, há uma certa mudança. A Nada Brahma, professora, ela é uma ativa de movimento, né? E por quê? Porque a gente faz o movimento das mãos, né? Aquele movimento, né? Isso. Tá? E ela é maravilhosa, é uma das que eu mais gosto. Mas, ao mesmo tempo, ela é extremamente perceptiva. Sim. Porque a percepção de você estar se doando, de você estar recebendo, ela é muito perceptiva. Bom, é uma das É uma minhas... mista, vamos dizer, né? Classificada aí como uma mista, né? Sim. Porque como o próprio professor, o doutor Roberto fala, né? A grande maioria das ativas, elas acabam sendo mista mesmo, porque você vai ter o movimento perceptivo, né? Ela só não tem a concentração, mas ela tem o movimento perceptivo, né? Professora, posso descompartilhar para ficar melhor a visualização ou quer mostrar mais algum slide aqui? Não, pode apagar, pode tirar. Assim fica melhor, né? Isso.
Peraí, eu não sei quem se levantou a mão primeiro, vamos começar pela Cibele. Eu queria perguntar, na verdade, então, é interessante, né? Porque é aquela coisa, quando a gente pensa na meditação, a gente pensava, de fato, eu pensava de estar numa postura, estar mais quietinha, e agora eu estou percebendo que tem muita forma também de meditar. Então, quando eu pego, por exemplo, faço um exercício de respiração, inalando, por exemplo, um óleo essencial, fazendo uma respiração como aquela que você ensinou, mesmo que eu esteja em movimento, eu já posso considerar como se fosse um tipo de meditação. Ou que eu estou sentada e faço um pranayama, já é uma meditação também, já é uma forma de meditar. Já é uma forma de meditar. O que eu ensinei para vocês, o caminhar, é uma meditação ativa. Movimento. Caminhar contando 3 passos para encher o pulmão, 3 passos para esvaziar, olhando num sentido quantos graus abaixo? Sei lá, uns 30 graus para baixo, né? Eu acho Então, que tem até no isso é uma meditação ativa. É bom, tinha uma respiração que eu fazia que eu inspiro 4, né, seguro 7 e expiro 8. Muitas vezes, quando eu estava num nervosismo, numa situação mais de estresse, eu sempre estou com óleo essencial, né, cheirava o meu óleo, fazia essa respiração e umas 3 respirações dessas já me acalmava muito. Aonde você teve esse número? Quem te passou isso? Eu fiz curso de aromaterapia e a professora, ela falava muito dessa respiração 478 e ela tinha uma pessoa que ensinava, ela mandou um vídeo no YouTube, eu posso compartilhar com você, Sheila. E aí ela sempre ensinava. E aí a gente fazia na aula, né, com óleo. Cada hora a gente colocava um olhinho e ia sentindo as diferenças. E é muito bom, assim, acalma o batimento cardíaco na hora, quando você está numa situação muito de nervoso. Né? Respiração mais aroma. Respiração é fantástico. Por isso que eu repito sempre, a chave do equilíbrio, respiração. Professora, só para complementar aqui, eu encontrei no livro do professor, tem a meditação caminhando, né? E é inclinação fixa do olhar em torno de 45 graus na direção do chão. Contagem dos passos e a sensação tátil da planta dos pés ao tocar o chão. Ele dá essas âncoras que deve ser o foco da sua atenção. Eu acho que aproveitando até essa deixa, eu acho que eu vou aumentar essa aula colocando esses tipos de meditação que o professor dá aqui, né? Assim a gente pode complementar. Tá bom? Isso. Agora, o Sérgio. Sheila, por que toda vez que a gente fala, né, sempre vem a meditação naquela postura, né, que tem a foto aí, perna cruzada, com o dedo. Por que essa meditação mais conhecida, ela tem alguma característica especial que dá um resultado diferenciado ou é marketing só? É porque fica bonito. É verdade. Tá? O importante é sempre postura ereta. Isso é básico, postura ereta. Tá? Porque para algumas pessoas, por exemplo, se a pessoa vai cruzar a perna, ela não está acostumada, aí ela começa a ficar toda torta. Pronto, já quebrou. Tá? É que está falando a respeito de energias, mas existe muito a crença. Estereótipos, sabe? né? Estereótipos, exatamente. Por Mas exemplo, eu acredito. Se eu acreditar que se eu fizer assim, a minha meditação vai ser melhor, então é melhor eu fazer, que vai ficar melhor mesmo. Mas eu posso acreditar que é assim. Sabe? Para mim é melhor assim. Ótimo, faz assim. Até o dia que você não vai precisar mais. Tá? São estereótipos mesmo, que a Sheila falou.
Então, Mas fica eu tranquilo com acredito relação também, a isso. professora, que eu acho que a base oriental, né? Eu acho que como a meditação ela vem do Oriente e de focos místicos religiosos, eu acredito que o fato dessa posição era uma posição muito utilizada por eles. Depois os yogis também adotaram. Então, eu acho que tem um pouco de marketing, um pouco de beleza, mas tem um Não, pouco veja também. bem, para dizer a verdade, é a posição ideal, as pernas cruzadas. É a posição ideal. Mas isso precisa ser treinado. E na hora da meditação, não é hora de treinar a perna. Uhum. Então, você vai fazer esse treinamento na hora que você está lendo um livro, você está assistindo um filme, você vai cruzar as pernas, porque isso dá mais amplitude para o seu quadril e tira a tensão da articulação coxo-femoral, que é uma articulação extremamente tensa, e as pessoas não têm consciência disso. Normalmente, as pessoas têm consciência da tensão do pescoço, do ombro, Da mas não lombar, tem, né? da lombar, mas não tem consciência da tensão do quadril. Por que acontece tanta prótese de quadril? A articulação coxo-femoral, ela precisa estar livre. E os tendões são muito fortes. E os tendões vão encurtando. Se a pessoa sempre senta exclusivamente nessa posição habitual nossa. Quando nós abrimos os joelhos, fazendo aquela postura sentada, né? Do quadril aberto, joelhos abertos, pode ver que costuma dar dor nessa região da articulação coxo-femoral. É que ela precisa ser alongada. Então, os tendões vão ficando encurtados, vão fazendo pressão do fêmur, da cabeça do fêmur com o quadril, onde ele se encaixa, vai ficando puxado, e isso faz com que haja atrito, e com isso vai havendo desgaste, e a pessoa acaba precisando fazer uma prótese. E, Então, Sheila, esse treino a gente pode fazer, por exemplo, sentado num bloquinho? Sabe aqueles... sim. Aliás, deve. Bom você perguntar isso. Bloquinho, pega uma almofadinha, sabe? Uma almofada. Que nem isso aqui, eu estou encostada numa Eu sento almofada. nas bolinhas de tênis, né? Eu sento em cima das bolinhas para os isquios ficarem. Também. Sabe? Porque isso ajuda a você conseguir fazer a postura. Depois, com o passar do tempo, você não precisa mais da almofadinha. Ou aquele bloquinho que você falou. Tá? Eu vou experimentar fazer. Tá. Então, treinem sim, porque é importante para o seu corpo, tá? E o quadril, ele vai se expandindo, ele fica mais à vontade. Maria Carmen? Isso. Quando eu estava ouvindo a explicação sobre a meditação ativa, que nós podemos falar, fazer barulho, fazer movimentos até bruscos, eu me lembrei de uma experiência quando eu fazia graduação, então isso há muito tempo, e eu não me recordo em nenhum momento de ter sido dito que o que nós fazíamos ali era uma meditação. Eu fazia parte do grupo de teatro da universidade e nós nos reuníamos para ensaiar os ensaios das peças teatrais e nos era orientado que nós corrêssemos, nós ficávamos meia hora, que era exatamente meia hora que o diretor da peça conduzia esse tipo de atividade antes de começar o ensaio. E agora, com a explicação, me veio em mente se isso poderia ser uma meditação. Nós corríamos o teatro de qualquer jeito, não havia uma ordem, todo mundo correndo um atrás do outro, não, cada um corria, cada um de um lado, do jeito que queria, pulava, gritava, parávamos um estudante na frente do outro e gritávamos o que queria, sabe, queria fazer Iabadabadu, o outro falava alguma outra coisa, enfim.
E ficávamos nessa correria do Pedro Teatro. Quem entrava ali achava que era um bando de loucos, né? Falava, nossa, o que esse pessoal está fazendo aqui dentro, né? E essa meia hora correndo pelo teatro, até que vencia meia hora, o diretor da peça falava, parando, vamos acalmar a respiração, acalmando a respiração, pronto. Parava tudo e aí começávamos o ensaio que corria divinamente. Isso era uma meditação. A minha dúvida foi essa, enquanto vocês estavam explicando, enquanto a Sheila estava explicando sobre essa meditação ativa, de movimento. Aí eu fiquei, nossa, será que eu já fazia isso quando jovem e não sabia? Em parte mas não está ativando aí a consciência do que está acontecendo. Sabe? Mas funciona, é bom mesmo. Tá? Essa meditação que a Sheila mencionou, a meditação dinâmica, inclusive lá no meu espaço eu cheguei a fazer uma sala acústica para poder fazer essa meditação, né? E a Sheila fez várias vezes, nós fazíamos ciclos de 21 dias de meditação, 6 horas da manhã, 1 hora de meditação, diariamente por 21 dias consecutivos, sábado, domingo, feriado, eram 21 dias, 6 horas da manhã, a gente fazia essa meditação, né? E, olha, funcionava tanto, mas tanto, que eu lembro que uma médica que estava fazendo conosco, ela era ortopedista, a especialidade dela era crianças, ela trabalhava no ACD, então ela fazia aquelas cirurgias complicadíssimas, em crianças, né? E ela conta que depois que ela fez os 21 dias de meditação dinâmica, ela fazia a cirurgia, chegava a ficar 7 horas em cirurgia inteira, ficava inteira. Ela falou que quando acabava a cirurgia, os assistentes dela, todo mundo sentavam no chão, de tão cansados, e ela estava inteira. Porque é muita energia que você movimenta. É inacreditável. Só, não é verdade, Sheila? Nossa, maravilhoso. Começa com uma gritaria, né? É catártico mesmo. É catártica. Ela é um bem clássico do catártico. Sabe? E exaustivo. Tanto é que depois que acabava, precisava passar pano no chão que estava encharcado de suor. Sabe? Mas é só mesmo fazendo para você acreditar. Sheila, qual que é o nome dessa que eu perdi? Meditação dinâmica. Dinâmica. Do Osho. É do Osho, sei. Isso é maravilhoso. Aliás, todas as meditações que a gente faz são todas do Osho. Ele foi fantástico, tá? Era só isso, Lindalva? Não, a Lindalva nem falou. Não, eu vou falar agora, pode ser, não? Pode. Então, bom, boa noite a todos. E, Sheila, eu queria saber assim, porque eu acho que eu ouvi uma vez que você falou, você pode fazer 15 minutos, 5 minutos pela manhã, à tarde e à noite. Tem diferença de você fazer picadinho, que às vezes não dá tempo, de você fazer... Não é bom. Picadinho não é bom, não, viu? Olha, e também eu não aceito essa história de não dar tempo. Dá tempo. Sabe? Dá tempo. Né? Prioridade. Prioridade. Mas eu não falei 3 vezes por dia, não. Você pode escolher o horário que você vai fazer, mas faça no máximo 2 vezes por dia. E, assim, qual é o tempo, assim, ideal? Que cada um 20 minutos. 20 minutos. Estou fazendo 20 minutos. Okay. Ótimo, esse é o tempo ideal. Eu procuro fazer. Se ficar confortável para você aumentar o tempo, tudo bem.
Tá? O básico são 20 minutos. Eu acho pouco, para mim, eu acho pouco, então eu gosto de fazer mais. Tá? Mas o básico é 20 minutos. Para mim, 20 minutos está bom, porque também, no momento, eu estou com muitas atividades, aí acabo se concentrando. Então, é melhor eu fazer 20 e tranquilo do que... Isso. Lembre-se que leva 10 minutos para você entrar naquele estado de redução do metabolismo. Sim. 10 minutos para quem não é experiente. Para o meditador experiente leva segundos. Mas para 99% das pessoas leva 10 minutos. Tá? Ok. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Cibele? Oi, tenho mais dúvida, vou pensando aqui, vai aparecendo. Tinha uma prática que, quando eu fiz yoga um tempo atrás, eu fiz uma vez, que chamava Yoga Nidra. Aí, eu baixei um aplicativo de meditação um tempo atrás, né? E aí tinha uma meditação que era essa Nidra, que eles falam que é bom para dormir. É boa essa meditação para fazer à noite, antes de dormir? Eu não conheço, não sei qual que é. Eu também não Não? conheço. Não. Tá bom, que na verdade, essa prática de yoga, né, que elas faziam, era assim, ó, eu deitava, assim, no mat, né, como se fosse aquela postura do Shavasana, né, esqueci o nome. Shavasana. E aí, Shavasana. E aí ficava deitada, mas não era para você relaxar, né, a professora ia falando, ia guiando, e fazendo como se fosse uma meditação guiada. Ao longo Então, você ficava ativo, né? Assim, ativo que eu digo, pensando, né? Guiando a respiração, soltando o corpo. E era basicamente isso a meditação. Lembra que eu falei que a meditação é íntima? Lembro. Tá? Existe a condução, por exemplo, hoje eu não fiz o relaxamento, mas eu fui conduzindo um relaxamento com todo mundo, né? Isso não é meditação, é relaxamento, né? Alguém está conduzindo. Ninguém pode conduzir você para dentro de você, só você. Tá? Então, pode ter até o nome de meditação guiada, mas não é uma meditação. É isso que eu ia complementar. Lá no curso que nós fizemos, a professora Sheila fez e eu, não existe meditação guiada. Eles usam esse termo, mas não existe meditação guiada. A meditação, ela é autofocalização. Você não tem... então, assim, pode ser um relaxamento, pode ser o nome que for, né? Mas não é... Toda meditação tem que ter a âncora e o processo, né? O looping operacional. Se não tiver isso daí, né? Não é. Segundo, não é. Tá? Então... Tá bom. Certo? Foi você, Cibele, que perguntou da oração? Boa pergunta. Professora, perguntou, a oração é uma forma de meditação, então? Olha, na realidade, a meditação é uma forma de oração. Tá? Isso você vai perceber com a prática. Porque quem foi que comentou, que eu não lembro, que falou assim, quando fizemos essa meditação, eu me senti como eu sinto quando eu estou num trabalho espiritual. Né? Por quê? Porque entra em contato com a divindade em você. É esse o objetivo da meditação. Entrar em contato com a centelha divina em você. Então, é um estado de prece. É uma prece sem palavras. Então, a prece pode ser uma meditação. Se ela for falada, não é meditação. Isso aí. O que acontece comigo, Sheila, que eu percebi, só um comentário, é que eu estou emendando a oração depois da meditação. Parece que, para mim, é uma coisa que eu acaba de tocar o sininho, eu
eu já fico relaxado e eu emendo a minha oração. Eu estou fazendo isso toda vez que eu faço. Eu também faço isso. Eu também, Estou fazendo isso faço todo isso. cedo. Eu acho que também fica faço isso. bacana. Eu também faço isso. Então tem bastante gente que faz isso. Ai, que bom. Veja bem, eu costumo orar antes e depois da meditação. Uhum. Antes de meditar eu faço, quando eu termino a meditação também, porque eu já estou no estado. É porque quando eu termino a meditação, também faço isso, porque quando eu termino a meditação e fica faltando, parece que fica faltando uma coisa assim, que você ainda fica assim, você fica num estado tão bom, tão gostoso, que para terminar, o grande final é a oração. É verdade, é verdade. Eu concordo plenamente. Tá? E essa oração não precisa ser necessariamente com palavras. Uhum. Pode ser simplesmente o estado de gratidão, né? Um estado de gratidão, mentalizando o Pai, mentalizando Jesus. Isso aí já é uma oração. Mais alguém? Sueli, professora. Sueli, pois não, Sueli. Sheilas, vocês estavam falando da meditação catártica. Existe algum procedimento específico para essa meditação? Ou, se você tiver num momento de tensão muito forte, você ativa essa meditação? Como é que você procede e como é que você volta para o seu plano? A partir do momento que você vai buscar o seu eu, né? Porque ninguém vai te conduzir. Exatamente. Olha, por exemplo, essa meditação que eu falei, que é dinâmica, ela é catártica. Ela precisa ser muito bem feita e é bom que seja feita em grupo. É uma condução, tem que ser bem conduzida, a pessoa tem que estar amparada, tá? Outra meditação que é catártica, a meditação Kundalini, né? Que a Sheila comentou. Mas ela é catártica, mas ela está dentro de um parâmetro. É uma catártica leve, vamos dizer, né? A Kundalini é uma catártica mais leve. Porque é um chacoalhar. O que é chacoalhar? É chacoalhar o seu corpo. Está em pé, vai chacoalhando. Aliás, no YouTube tem essa meditação. Eu gravei essa meditação. Então, só que eu gravei a meditação encurtada, de meia hora, porque ela dura 1 hora. São 4 partes de 15 minutos cada uma. E ela é bastante catártica, porque o chacoalhar é catártico. Não pensa que é fácil chacoalhar, viu? Se você falar para uma criança chacoalhar, ela chacoalha fácil. O adulto, ele fica todo duro, tudo travado. Sabe? Não consegue chacoalhar, não consegue soltar. Então, é preciso prática. É como você ter amarras, tá tudo amarrado, sabe? Essas amarras são mentais. Então, conforme você vai soltando, por isso que muitas vezes vem o choro. Por quê? Soltou. Só que eu tinha tanto choro represado por anos, que aí ele vem. É bem-vindo. Simplesmente assim. Sabe? Em vez de explodir com alguém, né? Às vezes é bom você se trancar no quarto, pegar o seu travesseiro, botar a boca no travesseiro e gritar. Sabe? Porque esse gritar faz parte da meditação dinâmica. Grita, bota a boca no travesseiro e grita tudo que está guardado. E pensa que gritar é fácil? Não é fácil, porque nós somos reprimidos. Nós carregamos muita repressão. Então, gritar não é uma coisa fácil.
eu percebia quando eu dava a meditação dinâmica, né? Essa aí de 1 hora, em que a gente ficava 10 minutos gritando e socando a almofada, né? Quando eu comecei isso, há 20 anos atrás, né? Eu achava assim, ai, não tenho mais o que gritar, sabe? Acabou, já foi tudo. Coisa nenhuma. Aí que eu fui descobrir, fazendo a meditação, que eu descobri que eu tinha chegado no ponto em que pegou no breu, como se falava antigamente. É que aí que a coisa pegava mesmo, ia a fundo. Não foi fácil. Para mim, para dizer a verdade, a primeira vez que eu fiz essa meditação, eu nunca odiei tanto uma coisa quanto essa meditação. Foi horrorosa. No dia seguinte, eu senti a dor até no cabelo. Não tinha um pedacinho do meu corpo que não doía. Por toda a repressão que eu guardei. Aí eu resolvi, quando eu percebi, falei, é isso que eu estou precisando. Aí eu fiz essa meditação, sozinha em casa, às 4 horas da manhã. Né? Depois eu percebi que 21 dias para mim não era suficiente, eu fiz 42. Porque era muita repressão. Eu não fazia ideia do quanto a repressão eu carregava. Como a maioria de todo nós... dia você fazendo essa meditação... Todos os dias. O corpo fica completamente desgastado. Não. O corpo, ele fica doendo, ele fica... Não, fica não. Não fica. Só fica enquanto você carrega a repressão, enquanto você tem repressão. Conforme vai soltando tudo. Por isso você fez 42 dias. Por isso que eu fiz 21. 42 dias. Não, eu fiz 21, depois mais 21. A primeira vez que eu fiz a meditação foram 42 dias. Aí, depois disso, eu falei, eu estou devendo para o universo. Aí eu resolvi fazer a sala acústica para passar isso para as outras pessoas. Mas chega, E essa é uma meditação que é melhor fazer em coletivo assim ou melhor sozinha? Dá para fazer sozinho. O difícil é você ter um ambiente próprio que você possa gritar. Pois é, eu pensei nisso. Quando eu fazia sozinha, eu gritava numa almofada. Sheila, mas quanto tempo cada dia? 1 hora dura a meditação. É 1 hora. Existe alguma possibilidade da gente fazer essa meditação aqui no curso? Não. Eu cheguei a fazer meditação no meu espaço sem estar acústico, embora pedisse para todo mundo fazer na almofada, gritar na almofada. Eu tive a visita da polícia. Porque grita. Professor, eu coloquei aí o link do YouTube da Clínica Vida Total, da Nanda Brahma e da Kundalini para eles, tá? Pus aí no bate-papo, tá bom? É só pegar aí. Certo. Alguém pode colar lá no grupo do WhatsApp, que eu não estou conseguindo abrir aqui? Esse link? Coloco, pode deixar, eu coloco lá. Então tá, obrigada. Mas a Nanda Brahma, acho que já tinha sido postado. Oi. Isso, já tinha postado. A Nada Brahma, eu expliquei muito bem explicado na aula passada. Então, vocês, quem não ouviu, ouve a explicação e depois acompanha pelo YouTube, faz junto, tá? Ela é muito boa. O ideal é manter a mesma meditação por um tempo. Veja bem, a Veridiana está perguntando, né, se pode ir mudando sempre tudo isso. Você tem que ter a sua meditação básica. O basicão tem que ser todo dia. Tá? De preferência, por 4 meses. Se você fizer todo dia, se forem 30 dias consecutivos, aí pode mudar de meditação. Então, aquela inspirar em 3, soltar em 6. Ou soltar enquanto for possível.
Essa aí são... você deve fazer direto. E depois mudar. Agora, eu quero experimentar uma meditação, aí você pode experimentar qualquer uma, mas faça a meditação básica todos os dias, para alcançar aquilo que a gente tem falado todas as vezes. Agora, Cibele de novo. Vamos lá, Cibele. Desculpa, né? Mas uma última pergunta. Teve uma vez, né, no curso de aromaterapia, que a professora dava um óleo, né, ensinava de um determinado óleo, e a gente fazia uma respiração, né, uma meditação, né, fechava o olho, cada um quietinho, ninguém falava nada, e aí ia fazendo a respiração. E teve um determinado óleo que eu fiz uma vez, eu acho que eu estava passando uma fase muito estressante, e aí eu cheirava aquele óleo, mas eu comecei a chorar, mas eu chorava tanto, e eu fiquei chorando a meditação inteira. Eu acho que foi, eu não me lembro o tempo, mas uns 10 minutos, 15, não sei, o tempo inteiro chorando. Por mais que aquela meditação não seja catártica, ela pode ter se tornado catártica por causa do que o óleo trouxe para mim, né, naquele momento. Sim, tranquilo. Tranquilo. E o que é bom fazer? Deixar o choro acontecer naturalmente. É a melhor coisa. Maria Carmen? A meditação Kundalini, ela é uma meditação ativa e no semestre passado, quando você explicou, eu fiz e gostei muito. Eu sou uma pessoa muito ativa, então uma meditação para mim que me chacoalha o corpo, que me, sabe, ela é bem mais, eu acho que produtiva para mim do que uma que eu fico parada, porque quando eu fico muito tempo parada, as pernas começam a se movimentar sozinhas, sabe? Parece que tem alguma coisa assim. A grande dificuldade minha na Kundalini foi o seguinte, meia hora de meditação, dividida em 7 minutos e meio para cada etapa, né? E aí eu ficava muito preocupada em não passar os 7 minutos e meio. Então, assim, como que eu faço, né? Assim, por exemplo, mas eu vou olhar para o relógio? Se eu vou olhar para o relógio, eu estou perdendo a concentração da meditação. Espera um pouquinho, você não Ela fazia... tem as fases. Ela tem a mudança a música muda de fase. Maria Carmen. Mas qual foi? Você acompanhou pelo YouTube? Você acompanhou por CD? Como é que foi? eu acompanhei pelo YouTube. Mas no YouTube já tem a música. A cada fase tem uma música tão específica. É muito específico. Você não tem que se preocupar com o horário de jeito nenhum. Tá, então acho que eu não fiz, então acho que eu não consegui perceber alguma coisa, porque eu fiquei com essa preocupação e eu percebi que eu poderia ter, eu perdi a qualidade dela por causa disso, pela preocupação dos 7 minutos e meio. Não, acompanha do jeito que está no YouTube. Veja bem, se vocês quiserem acompanhar, fazer essa meditação, façam em casa, acompanha pelo YouTube, faz. A primeira fase é o chacoalhar, é chacoalhar o corpo inteirinho mesmo, tá? Chacoalhar, a minha sensação sabe aquele negócio que você está com um monte de coisa grudada no seu corpo e você está soltando tudo aquilo que está grudado? Eu brinco que é nhaca, tá? Toda nhaca que tiver ali vai embora, vai embora. Você chacoalha e vai embora tudo isso. Sabe? Mas prestar atenção se você está conseguindo mesmo chacoalhar, para ver se os seus ombros chacoalham, se o seu quadril chacoalha, suas pernas chacoalham, entendeu? É um desmontar. Aliás, uma pessoa perguntou sobre se essas tensões são as couraças, sim. Então, ajuda muito a quebrar as couraças. Então, a primeira fase, 7 minutos e meio, quebrando as couraças. E outra coisa que você faz, você está limpando a casa. Você está limpando o porão, o sótão, você está limpando tudo. Aí limpou, o que você faz? Você celebra. A segunda fase é a celebração da vida. Então tem uma música que você dança livre, leve e solta.
tá? Uma música muito gostosa em que você simplesmente se solta nessa música. É a fase da celebração. Então, a primeira fase é a limpeza, a segunda fase é a celebração. Você celebrou, terceira fase é a meditação. Por isso que ela é mista. Então, senta e medita. Tá? Se fizerem em casa, fica difícil sentar com as pernas cruzadas, já deixa uma poltrona do lado, ou uma cadeira, chegou na hora da meditação, senta e medita. Aí você vai sentir o corpo vivo, porque precisamos quebrar toda essa ideia de meditação como sono. Ah, eu fiquei tão calma que eu dormi. Não, gente. É luz, é consciência. A última coisa que a meditação pode te trazer é sono. Então, a Kundalini é bom para você perceber o quanto você está vivo. Você sente o seu corpo inteirinho vibrando, cheio de vida. Aí você vai se perceber e se entregar ao momento, tá? Então, já tá no grupo, né? Você colocou no grupo, Sheila? Tá. Coloquei a Kundalini lá no grupo, Tá. o link lá do YouTube da clínica. Certo. Viu, gente? Vamos quebrar preconceitos. Não vamos deixar tudo tão estático. Nós não somos estáticos. Nós somos vibrantes. E é isso que a gente tem que trazer, a vibração. Vida é movimento, né? Vida é vibração. É você sentir a vida e sentir a vida em você. Lu, pode falar, Lu. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite de novo, né, Sheila? Eu só fiquei com uma dúvida quando você falou sobre que o ideal é a gente manter a meditação básica diariamente. Eu fiquei em dúvida em relação ao tempo. Por 4 meses, o ideal é que a gente mantenha isso diariamente. 4 meses para mudar o tipo da meditação? O tipo da meditação. Isso. Pode responder, Sheila. O tipo da meditação. Você fica 4 meses no período ideal de 20 minutos, e aí você muda o tipo de meditação, entendeu? É o tipo que você muda. E aí, não é o tempo. Sim, sim. O ideal, então, é o hábito, né? Diariamente, nesse tempo de 20 minutos por 4 meses, se eu pensar em mudar o tipo da meditação, e aí o ideal é que eu mudando permaneça por mais 4 meses, né? Seria isso. Então, a questão de experimentar, as outras meditações seria a segunda meditação do dia. O ideal não é que eu substitua essa básica, eu quero experimentar hoje uma outra meditação, não. Que ela fique como a segunda prática do dia. O ideal é isso. Se você fizer uma sequência, nesse período de aprendizagem, o ideal é ficar uns 4 meses. Tá. Depois, uma coisa muito legal é você mudar de meditação, ficar 21 dias consecutivos só naquela. Aí muda, você pode mudar, ou como eu fiz, fiquei anos numa meditação. Tá? Então faz 21, muda, mas aí teria que ser consecutivos. Tudo bem, Lu? Entendi. Tá bom. Obrigada. Aí tem uma pessoa que perguntou, professora, por que um tipo só vicia? A Cecília perguntou. Um tipo só vicia?
Não vicia. Coisa boa gera hábito, coisa ruim gera vício. Muito boa. Vanessa? Sheila, eu fiquei com vontade de fazer um comentário aqui, mas aí vocês vejam aí se é pertinente. Eu fiz um curso longo de 4 anos, que era um curso de psicologia transpessoal. E, assim, essa aula de hoje, todos esses comentários, me lembrou demais as vivências que a gente fazia lá. Tinha muitas vivências catárticas, sabe? E uma das coisas que eu aprendi, que, assim, a gente percebe que a gente não conhece muito bem o nosso corpo, né? Que a gente não sabe respirar. Então, a gente está aprendendo a respirar. E essa vibração que o corpo tem, quando a gente faz a meditação Kundalini, eu lembrava muito dessas vivências que eu tinha lá, porque, assim, para perceber essa vibração que o corpo tem, a gente não pode deixar o joelho reto. A gente tem que relaxar o corpo de um jeito que o joelho fique minimamente dobrado, assim, você está em pé, mas você não está com a perna esticada. Você faz não sei como dá uma dobradinha, é isso mesmo. Isso mesmo. E aí, quando você chacoalha, porque, assim, eu também acho essa meditação sensacional. E aí você chacoalha, depois você vai dançar. Antes de você sentar, né? Você vai dançar, quer dizer, celebrar. Antes de você sentar, se você ficar um pouquinho, alguns segundinhos em pé antes, com esse joelho levemente inclinado, lembrei a palavra. E aí eu acho que você consegue sentir essa vibração do corpo, que é realmente uma das coisas mais interessantes da gente perceber do próprio corpo, sabe? Seria ideal se a gente estivesse num terreno que você pudesse pisar na terra e tal, né? Mas, assim, acho que quase todo mundo mora em prédio, fico imaginando eu gritando aqui dentro desse apartamento, gente. Tem coisa quando a gente faz presencial, a gente faz a Kundalini no presencial. A gente faz a Kundalini, faz o Heart Chakra, né? Mas a gente fez, Sheila, naquelas meditações do sábado, lembra? Lógico. Das aulas de yoga. E então eu queria só, me veio muito isso, sabe? De falar sobre essa vibração do corpo. Aí vem o que a Sheila estava explicando, das perceptivas, né? Se perceber. Gente, estão bem? Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, aproveitando que nós estamos juntos, aproveitando que a gente tem amparo espiritual muito grande, nós vamos fazer a meditação, fazendo a contagem, 3 para inspirar, 6 para expirar, percebendo o ar entrando frio e saindo quente, percebendo o movimento do abdômen, tudo que vocês já conhecem muito bem, tá? E depois eu vou me reunir com a Mariângela para a gente tentar como é que a gente vai conseguir colocar música, né? Porque se der a semana que vem eu quero dar uma outra meditação que também é com mantra, tá? Que é o Chakra Sounds, são sons dos chakras, tá? É deliciosa essa meditação, simplesmente deliciosa, né? Então, só que aí vou depender da Mariângela me dar uma luz, tá bom, Mariângela? Então... Tudo bem. Hã? Tudo bem, lógico, se eu puder ajudar, né? Então, vamos nos aquietando agora, ficando na posição
confortável, reta, e vamos começar a nossa meditação.
Eu vou pedir para a Mariângela fazer a nossa prece de encerramento, aproveitando esse estado de prece em que todos estão.